Neste momento, milhões de pessoas que vivem em comunidades de classe média nos Estados Unidos e em outros países, como Colômbia ou México, correm o risco de ficar sem casa nos próximos anos. Isso, além de ter implicações econômicas, também é um fenômeno social no qual antigas sociedades e urbanizações são modificadas e modernizadas. À medida que novos edifícios são construídos, as comunidades avançam, fazendo com que as pessoas com maior poder aquisitivo queiram viver lá, aumentando assim os aluguéis, o que força as pessoas com menos recursos a se mudarem para outros bairros ou, no pior dos casos, ficarem desabrigadas nas ruas. No vídeo de hoje explicaremos por que esse fenômeno social está causando uma crise imobiliária, deixando milhões de pessoas sem lar. Antes de prosseguirmos, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos vídeos. Para contextualizar, a gentrificação é um processo de revitalização de uma área urbana, envolvendo a substituição de sua população original por outra com maior poder aquisitivo. Assim, o fenômeno ocorre quando um grupo de pessoas de determinado nível econômico descobre um bairro de baixa renda e decide se estabelecer lá, aproveitando as oportunidades de comprar casas a preços muito baixos. Em outro cenário, os turistas precisam de um lugar para ficar e estão dispostos a pagar um pouco mais por um local bem localizado. Portanto, os proprietários das habitações nessas áreas tentam maximizar seus lucros, alugando suas propriedades a esses turistas. Para fazer isso, é necessário se livrar dos antigos inquilinos. Uma forma de fazer isso é, por exemplo, aumentar o aluguel. O que acontece então com os moradores locais quando estrangeiros chegam para remodelar a região e causam um aumento do custo de vida? É seguro dizer que muitos deles serão forçados a abandonar suas comunidades e se tornar os novos viajantes diários que vivem longe de seus locais de trabalho. A gentrificação está deslocando milhões de pessoas para áreas marginalizadas e, ao mesmo tempo, acentuando as divisões de classe. Existem boas razões para dar tanto espaço ao debate sobre a gentrificação, principalmente porque é um fenômeno atual, histórico e que afeta a vida de milhões de pessoas. Além disso, a gentrificação aumenta as diferenças de status e classes sociais entre estrangeiros e residentes nas áreas urbanas. Embora o fenômeno pareça estar ganhando popularidade nos últimos anos, na verdade, o termo começou a ser cunhado em 1960. A Cidade do México é uma das áreas mais afetadas por esse problema, com milhares de estrangeiros invadindo seus bairros mais prestigiosos ao longo dos anos, elevando o custo de vida e afugentando as pessoas que estiveram lá por anos e até gerações. A gentrificação continua sendo um dos tópicos mais controversos em diversas disciplinas e ciências sociais, porque, embora o que discutimos até agora aponta problemas evidentes, existem outros mais, como por exemplo, nos Estados Unidos, a cidade de São Francisco tinha até recentemente leis muito rígidas que praticamente proibiam a construção de apartamentos. No entanto, devido à crise imobiliária enfrentada pela cidade, o governo foi forçado a aprovar duas novas leis destinadas a reduzir os requisitos e simplificar a construção de edifícios residenciais. Além disso, o número de casas à venda nos Estados Unidos continua diminuindo, enquanto os preços continuam a subir, o que significa que, devido aos altos custos, menos famílias podem se dar ao luxo de comprar uma casa. Mesmo se tiverem o dinheiro, é muito difícil encontrar uma disponível devido à baixa disponibilidade. Então as pessoas são forçadas a se mudar para lugares mais acessíveis para elas, resultando em deslocamento para outras comunidades com custo de vida mais baixo. Em cidades latino-americanas como Medellín, Buenos Aires e Cidade do México, os aluguéis aumentaram significativamente, com valores que até mesmo superam a taxa de inflação. Isso ocorre como consequência da construção ou reforma de edifícios ou casas antigas em bairros localizados, muitas vezes, nos arredores dos centros das grandes cidades, que passaram para as mãos de imobiliárias ou empresários. Os custos de bens e serviços aumentam, ajustando-se ao poder aquisitivo dos novos inquilinos, que resulta em um processo inflacionário. Como consequência, um dos impactos mais importantes é o aumento das lacunas sociais. As pessoas se mudam para esses lugares e começam a influenciar a dinâmica de consumo, os preços do aluguel, o custo de vida e outros fatores. Isso leva a uma supervalorização e, em seguida, os preços começam a subir, levando os habitantes originais a se deslocarem devido aos altos custos de vida que não podem suportar. Esse fenômeno afeta mais as pessoas em situação de vulnerabilidade. Na Cidade do México, muitas das pessoas que começaram a se deslocar dos bairros onde moravam há vários anos tomaram as ruas para mostrar sua indignação com falta de regulamentação estatal.
A gentrificação também deve ser analisada fora das quatro paredes das propriedades das quais as pessoas são deslocadas, porque ao mesmo tempo as práticas culturais e tradicionais que ocorrem nesses espaços e que são realizadas pelos habitantes originais também são marginalizadas. A resistência a esses projetos também se baseia na defesa do respeito da estrutura social e pública construída no território. As pessoas nativas das regiões criaram memórias culturais que, em última instância, são transformadas e alteradas pelos interesses dos novos habitantes. Embora a gentrificação seja um fenômeno relativamente conhecido, intensificou-se nos últimos anos. O uso do turismo como alternativa para aliviar as dificuldades econômicas em certos países também criou uma situação que está começando a ser conhecida como novo turismo, que se refere às pessoas que escolhem destinos com base em informações ou recomendações de influenciadores nas redes sociais, programas de televisão, filmes, entre outros. Por outro lado, um fator crucial que está crescendo em outras cidades é a presença de nômades digitais que podem trabalhar online de qualquer lugar. Sem dúvida, preferem trabalhar em cidades latino-americanas mais econômicas para eles, menos conhecidas e com uma natureza a ser descoberta que atrai a atenção de todos. Isso contribui para o aumento da desigualdade social. Os efeitos da gentrificação são visíveis em vários contextos na América Latina. Especialistas identificaram o efeito desse fenômeno em bairros como Chapinero, San Felipe, e outros em Santiago, Chile, assim como em Bogotá, Medellín, Buenos Aires, Assunção, San Juan e áreas da Cidade do México como Colônia de Roma, La Condesa e Guadalajara. Agora vamos dar uma olhada nas cidades mais afetadas pela gentrificação. A gentrificação deu origem a situações incomuns, como despejo, demolição ou renovação de edifícios inteiros e sua venda para estrangeiros, e é o que aconteceu com o bairro de San Juan, que foi despejado. A área foi o lar de escravos durante o período colonial, e o governo porto-riquenho derrubou construções inteiras de moradias e as vendeu a melhor licitante, com quase todo o investimento estrangeiro sendo beneficiado por uma lei que isenta o pagamento de impostos sobre ganhos em ações, criptomoedas e imóveis. Além disso, o governo de Porto Rico fechou mais de 600 escolas nos últimos 10 anos, a fim de usar o terreno para construções e reformas imobiliárias. E como é que, em pleno século XXI, o negócio tem prioridade sobre a educação? Tudo isso está acontecendo sob a proteção de alguns políticos porto-riquenhos que vendem a terra para empresários estrangeiros e esses aproveitam todos os incentivos fiscais disponíveis para estrangeiros, obtendo enormes lucros enquanto o povo de Porto Rico fica sem educação e território. No caso de Medellín, vários fatores se combinam. A localização geográfica, que torna a construção de moradias na cidade mais demorada, e a falta de novos condomínios ou propriedades. Além disso, as autoridades públicas fazem uma forte promoção ou publicidade, convidando os turistas a conhecer a cidade, vendendo-a como o local ideal para o trabalho remoto. É claro que tudo isso se mistura, já que os especialistas atribuem esse fenômeno à chegada maciça de turistas estrangeiros, que representaram 53,1% apenas em 2022, de acordo com algumas estatísticas. Afinal, esses são vários fatores que contribuem para a gentrificação na cidade. Maria Valle, que foi pré-candidata à Prefeitura de Medellín em abril deste ano, mencionou que a estrutura social do poblado Laureles e Belém está desaparecendo. Não podemos competir com um salário em dólares de nômades digitais ou estrangeiros que vêm aproveitar nossa economia, disse ela, desafiando o governo a desenvolver estratégias para resolver os problemas enfrentados pela cidade. Os turistas estrangeiros que trabalham em casa vivem principalmente nos bairros de Roma e Condessa, na Cidade do México. Daniel Pérez, professor e consultor em planejamento urbano, disse que esse é um processo que ocorre muitas vezes em lugares onde as pessoas de fora têm um forte desejo de viver no local, seja devido à sua localização, arquitetura, economia ou serviços. Além disso, os estrangeiros podem se dar ao luxo de viver lá de uma maneira melhor. Agora, os negócios são feitos ou reformados pensando nos turistas, tornando os restaurantes, galerias e outros lugares atraentes para essas pessoas. Como resultado da gentrificação, muitas famílias foram deslocadas e sua qualidade de vida foi gravemente afetada, sendo forçadas a se mudar para áreas circundantes. Este é um problema de exclusão, má planejamento e desigualdade que afeta os residentes da América Latina e dos Estados Unidos, especialmente os mais vulneráveis. Você acredita que os problemas causados pela gentrificação têm soluções? Quais seriam? Você pode deixar suas respostas nos comentários e se gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não está inscrito, inscreva-se e ative o sino para não perder nosso conteúdo. Saudações e até o próximo vídeo.